Olá, pessoal. Nós somos os pais do Matheus Baroncello e vamos contar um pouquinho para vocês como que era a nossa infância, o que a gente gostava de fazer, de brincar. Isso. Então, na nossa época não tinha tanta tecnologia, não tinha celular, então a gente tinha que inventar brincadeiras, né? E a maioria delas eram externas. A gente gostava muito de pular corda, brincar de esconde-esconde. Pega-pega, futebol entre os primos, aí a gente gostava muito. Envolvia sempre bastante crianças, né? E quando a gente ia para aula também a gente percebe que não tinha, pelo menos eu morava na cidade, mas mesmo assim não tinha ônibus, né? Não tinha condução. Isso. Os meus pais também não tinham veículo, então a gente tinha que ir a pé. E o trajeto não era tão curto, né? A gente tinha que andar um bom período até chegar na escola. Isso, eu também morava no interior. Tinha que andar cerca de 1 quilômetro aí para chegar na condução, para chegar até a escola. Então hoje a gente vê uma praticidade que as crianças têm uma melhor qualidade de chegar até na escola, que o ônibus hoje pega na porta de casa praticamente, né? Questão das brincadeiras também, eu via estilingue, bolica, que a gente gostava muito, que era muito disputado no meu tempo. Hoje a gente não vê tanto. E tinha bastante também brincadeiras interclasses, né? Jogos, né? E que a gente gostava muito de participar. Eu gostava também de andar de bicicleta, a gente morava perto da rodoviária. Então era um atrativo diferente a gente descer para a rodoviária para andar de bicicleta ou de roller. Isso, era bem divertido o nosso tempo aí, e longe de telas de celulares como acontece hoje em dia, né? Então seria mais ou menos esse o recadinho que nós queríamos deixar pro Matheus e para todos os colegas. Isso aí, um abraço a todos. Abraço. Oi, Pedro. Hoje a mamãe veio aqui falar com você sobre a infância da mamãe. A infância da mamãe foi uma infância bem simples, mas muito alegre. A mãe não tinha muito brinquedo, não. A mãe tinha, o que a mãe lembra que a mãe tinha era uma boneca. Eu chamava ela de minha bebê. As nossas brincadeiras eram bastante na rua. Nós pulava elástico, nós jogava bola, jogava bets, pulava tábua. Vocês não conhecem o que é pular tábua, mas era muito legal. Foi uma infância bem simples, mas muito divertido. Nós brincávamos muito, se divertia muito. Passava toda a tarde brincando e entrava para dentro de casa sempre à noite, quando a mãe chamava. Tá na hora de vir para casa. Uma infância muito simples, mas muito alegre e com uma lembrança bem querida. Éramos muito felizes, tínhamos muitos amigos e gostava muito, se divertimos bastante. Tivemos uma infância muito legal e que deixaram muitas lembranças boas. Espero que a sua também seja muito alegre e que você lembre com carinho desse momento que você está passando. Eu te amo, tá? Beijo. Então, a nossa infância foi assim muito no meio dos animais, brincando com os gatos, os cachorros. Nós tínhamos muito contato com a natureza. E isso faz a gente ter uma relação de muito amor com os animais. Foi uma infância muito marcante nessa parte. A relação que a gente tinha com os animais, com os bichinhos. Os gatos, cachorro, as vacas, que a gente ajudava os pais a tirar o leite, a tratar. Esse tipo de coisas. Até a juntar os ovos das galinhas. Então é isso que eu queria deixar dito para vocês, que a infância foi marcada por esses acontecimentos. Obrigada. Oi pessoal, nós somos os pais do Davi. Então, falar um pouquinho sobre o que eu mais gostava de brincar na infância. Eu lembro que eu gostava de escorregar de papelão, adorava isso.
de andar de perna de lata. Eu gostava muito de pular corda, de pular elástico, amava pular elástico. Brincar de bola, de casinha, de cozinhar, enfim, acho que era o que eu mais gostava. E as minhas brincadeiras preferidas eram brincadeiras de rua, caçador, polícia e ladrão, esconde-esconde. Adorava andar de bicicleta, pista de bicicross, pular rampa, algumas aventuras assim radicais, né? Andava de skate também na minha infância. E também gostava de brincar de carrinho, fazer pistas de carrinhos no chão, essas brincadeiras que normalmente a criançada gosta. Era isso então. Abraço. Tchau, até mais. Oi, então vou falar para vocês sobre a minha infância. A minha infância foi uma infância muito tranquila e eu tenho muitas boas lembranças dela. Das coisas que eu mais gostava de fazer era que eu morava perto de uma pracinha e minha mãe deixava eu andar de bicicleta. E nessa pracinha a gente brincava muito de várias atividades, como pega-pega, né? A gente brincava de esconde-esconde. E era no meio dessa pracinha tinha uma igreja. E nessa igreja a gente ia todos os domingos. Então eu me recordava muito de ir lá esses domingos. Eu adorava também desenhar. Eu sempre gostei muito de desenhar, pintar. Também gostava muito, muito mesmo de Barbie. Então, eu tinha uma coleção e quando as pessoas me davam Barbies, eu amava. Eu nunca gostei de boneca pequena. Eu sempre gostei de bonecas grandes. E eu acho que era isso. Gostava muito de circo também quando vinha na minha cidade, que era uma coisa assim, muita atração. E minha mãe me levava também e tinha muito boas lembranças disso. Espero que era isso a atividade. Obrigada. Oi, Tomás, tudo bem? A infância da mamãe, praticamente toda ela, foi brincar de boneca e casinha. Foi a brincadeira que eu mais brinquei, que eu adorava, assim. Um fato que me marcou foi minha primeira cicatriz. Eu tinha por volta dos 6, 7 anos. Tava de férias na casa da minha avó. E lá tinha uma descida bem íngreme. Eu estava brincando de bicicleta com meu primo. E ela saiu na sacada e falava: Pamela e Lucas, não pedalem na descida, devagar na descida. Só que a gente não ouviu, né? Então, teve uma hora que nós estávamos descendo, correndo na descida. Eu me desequilibrei e nossas bicicletas se bateram, cada um caiu para um lado. E foi lá que eu tive minha primeira cicatriz no joelho, né? Por falta de obediência. Então, obedecer é muito importante. Oi, Tomás. Quando o papai era criança, eu gostava muito de brincar, de montar pecinha. Gostava de brincar com bonecos de herói. Gostava de andar de bicicleta. Gostava de brincar de lutinha e jogar bolinha de gude. Uma coisa que me marcou bastante quando eu era criança foi quando eu aprendi a fazer cavalinho de pau com a minha bicicleta. Foi muito legal. Beijos, te amo. Fala, galera. Eu sou o papai do Miguel Fernandes. E quando eu era criança, na idade de vocês, eu adorava brincar na rua. O que eu mais gostava era ficar na rua. A gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega. Eu andava de bicicleta bastante. Eu adorava jogar bola com meus amigos. Tinha bastante gente, bastante criança na rua. Então a gente podia inventar várias brincadeiras. Eu gostava também de brincar com os meus primos. Quando eu ia na casa do meu avô chamava Miguel Fernandes, que é o mesmo nome do Miguel. E lá eu brincava bastante com meu primo Lucas. A gente gostava de jogar videogame também. E quando eu tinha a idade de vocês, eu aprendi a ler. E eu adorava ler bastante também. Às vezes eu deixava de brincar para ficar lendo meus livros que eu ganhava. Então, essas eram as coisas mais legais que eu fazia quando eu era criança.
Valeu! Oi pessoal, meu nome é Carolina, eu sou mãe do Miguel Fernandes. A minha infância foi uma infância muito divertida. Quando eu era menorzinha, eu gostava muito de brincar de boneca, eu brincava muito de Barbie e gostava muito de brincar com as minhas bonecas no pátio da minha casa. Quando eu fiquei um pouquinho maior, o lugar que eu mais gostava de brincar, onde eu podia brincar na rua, tinha uma liberdade a mais e tinham mais crianças para mim brincar, para a gente estar fazendo brincadeiras mais que tivessem mais movimentos, eram na casa da minha avó, que era bem pertinho da minha casa, onde eu morava com os meus pais. E eu ia muito lá e eu gostava muito. Na frente da casa da minha avó não tinha casas, tinha um barranco de terra. E a minha brincadeira preferida por muitos anos foi a gente pegava um papelão, subia lá no morro e descia escorregando sentada nesse papelão. Era muito divertido porque às vezes a gente caía, descia rolando, se sujava. Quando chovia também era muito legal brincar na terra, brincar no barro. A gente brincava de fazer casinha, fazer comidinha, era muito divertido. E a outra brincadeira que eu gostava bastante era de esconde-esconde. A gente brincava na rua também. E tinha vários lugares pra gente se esconder. A gente corria, passava o dia inteiro se divertindo na rua. Mas quando escurecia, a gente sabia que tinha que ir pra dentro de casa e a gente ia pra jantar, pra descansar. E essa foi a minha infância. Oi, bom dia, nós somos os pais da Carolina. Eu sou o Wesley. Eu sou a Sueli. Então, aqui o vídeo é sobre como era a nossa infância quando nós éramos menores, né? O que nós fazíamos de diferente ou de igual ao que vocês fazem hoje, né? Quer começar, mãe? Ai, minha infância foi muito brincando com os amigos, é o que eu lembro. Na rua, brincando de bola, de esconde-esconde. A gente tinha muitos amigos na rua e sempre se juntava todo mundo para brincar junto. E eu não lembro muito de brinquedos, mas eu lembro muito das brincadeiras. A gente brincava de bets, que a gente até já falou para Carolina como é que era, de elástico, de jogar vôlei. Eram brincadeiras de rua mesmo, assim, esconde-esconde, pega-pega até 9 horas da noite, até a mãe chamar para dentro. Não era muito diferente, né, para mim também. Na minha época a gente brincava lá fora, na rua, os esconde-escondes, pega-pega no bairro todo, né? Não era só dentro da casa como a gente faz hoje, mas a gente brincava, nós meninos jogávamos muita bola, muito futebol, a gente brincava de carrinho de rolamento, né? Que é um carrinho que tem 4 rodinhas, a gente descia o morro assim, todos os amigos tinham um, a gente empinava pipa, corria, bets, que era muito comum naquela época, né? E brinquedos eram carrinhos, como todas as crianças até hoje. Muito pouco videogame, muito pouco celular. Celular nem existia naquela época, né? Então a gente vivia mais na rua, brincando, correndo, se divertindo, né? E quando alguém tinha um videogame, a gente se reunia na casa dos amigos para jogar um joguinho lá um pouquinho, mas logo ia pra rua. A gente gostava mesmo de correr e brincar com todas as crianças. Exatamente. A gente também pede uma memória. Eu tava lembrando que tinha uns amigos maiores na rua que eles fizeram um circo um dia. Fizeram com lona, com palco, com as cadeiras para sentar e eles montaram um espetáculo. E foi a sensação daquele momento. Eles cobraram a entrada dos menores. Todos nós tivemos que pagar para entrar, mas foi muito legal, assim, foi muito divertido, é uma coisa que eu lembro até hoje. As memórias eu não me recordo nada assim que seja muito marcante, mas assim, só o momento que a gente tinha com os amigos era a coisa mais legal, né? Então, se divirtam bastante, evitem um pouco dos telefones, dos celulares, das telas e tente brincar mais com as pessoas, né? Vai ser mais gostoso, mais divertido e a gente vai ter memórias melhores para o futuro. Verdade. Tchau, tchau.
Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem, Lari? Papai e a mamãe vão contar um pouquinho para você do que eram nossas brincadeiras e do que a gente se divertia quando era criança. Então, as minhas brincadeiras preferidas era pular corda, pular elástico e pular tábua. Então, de manhã cedo, a mãe já levantava da cama, a primeira coisa que fazia era ir na casa da vizinha para nós pular tábua, que era uma diversão que a gente ficava até meio-dia fazendo isso. Aí depois, quando voltava da escola, se reunia de novo com os vizinhos e aí nós brincava de esconde-esconde, pega-pega, todos os dias. Era bem divertido. E as brincadeiras do papai era fazer o quê? Jogar bola. E a brincadeira mais que o pai gostava era fazer carrinho de barro. Lembra que nós fizemos um esses dias atrás para relembrar como que o papai brincava na minha infância? Então o papai e a mamãe querem que você relembre desses momentos muito importantes que foram na nossa vida, tá bom? Beijo! Beijo! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alexandra, esse é o Rafael. Eu sou a mãe, ele é o pai do Bernardo e do Zanin. E nós viemos aqui contar um pouquinho como era quando a gente era criança. E do que a gente brincava. Bom, então quando eu era criança, eu nasci numa cidade muito pequena. Então nós brincávamos muito na rua, na chuva, brincava de tomar banho de chuva, brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Do que mais que eu gostava de brincar? Eu tinha uma coleção de papel de carta. Papel de carta era como se fossem figurinhas, que a gente se reunia, eu e as minhas amigas, e a gente trocava as cartas, os papéis de cartas. Eram cartas coloridas e desenhadas, assim. Eu gostava muito de brincar também de pular elástico, pular corda, de salada de fruta, bets. Então, a maioria das minhas brincadeiras eram dessa forma. Quando eu tinha a idade de vocês, 7 anos, eu ganhei um presente que eu queria muito, que era essa boneca, que eu tenho até hoje. Então eu também gostava de brincar com minhas primas, com minhas vizinhas, de boneca, de casinha. Era disso que a gente gostava de brincar. Eu tinha 2 irmãos, então muitos colegas na minha rua, então a nossa infância era muito agitada. E como eu morava numa cidade pequena, a gente, chamada Campina da Lagoa, tinha no meio da cidade uma lagoa enorme, com um parque. Então a gente ia muito também nesse parque, brincar no parque. Na minha infância, também morava numa cidade pequena, eu era de Joaçaba, né? E frequentava muito o sítio, né? Os meus avós moram num sítio, então sempre ia nos finais de semana para lá. E já a minha casa tinha muita área verde ao redor da casa, tinha muita grama e as brincadeiras eram, na sua grande maioria, brincadeiras ao ar livre. Então nós brincávamos muito de futebol, principalmente de futebol e andar de bicicleta. Tinha sempre a galerinha da rua, né, que jogava futebol na nossa casa ou em outros locais e andava muito de bicicleta. E um brinquedo que marcou muito a minha infância é o Sniff, o meu cachorrinho, né? E que eu ganhei quando eu tinha uns 2 anos, por aí mais ou menos, né? Então a minha infância também era marcada com bastante brincadeiras ao ar livre, né? Na minha infância. É isso. Tchau! Oi, Júlia Serão. Tudo bem? Aqui é o papai. Quando o pai tinha a tua idade, o pai morava em Luzerna, do lado de um cemitério. E o pai costumava brincar no cemitério. Nós brincava dentro do cemitério. Brincava de se esconder, brincava de pega-pega, brincava de bola, brincava de carrinho. Muitas vezes nós ficávamos até altas horas brincando. Até 8, 9, 10 horas da noite brincando no meio do cemitério. Jogando vôlei, brincando de bola, junto com os amigos do pai. Tá bom? Beijo. Tchau. Olá, turminha do Beija-Flor, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a mãe da Júlia. Meu nome é Nelise. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha infância para vocês. Eu gostava muito de brincar de poça de lama, de fazer bolinho de barro, de brincar de boneca. E uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância é que em um dos meus aniversários eu ganhei uma boneca da minha madrinha. E depois que eu brinquei muito com ela,
eu guardei essa boneca. E quando eu tive a Júlia, eu entreguei essa boneca para ela brincar. E até hoje ela brinca com essa boneca. E eu nunca imaginaria que a minha filha estaria brincando com uma boneca que eu brincava na minha infância. É muito gratificante ver isso, porque é uma lembrança muito boa que eu tenho quando eu recebi essa boneca e quando eu entreguei para a Júlia. E a boneca é essa aqui, ó. Ela leva na escola, ela leva para dormir, ela leva na avó, ela leva para viajar, ela leva por tudo essa boneca. Essa boneca é o xodozinho da Júlia. Isso que ela tem vários outros brinquedos, mas ela não brinca tanto como essa. Esse aqui é o bebê da Júlia, que ela ama. Então eu queria repassar essa história para vocês, falar que eu também já fui criança, gostava de brincar de boneca e hoje quem brinca com a minha boneca é a Júlia, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, estudem bastante e brinquem muito, tá bom? Beijo, turminha do Beija-Flor, até mais! Oi, filho! Quando a mamãe tinha 6 anos, igual a você, a mamãe adorava brincar de esconde-esconde, como você gosta, de correr, de pega-pega, todas as coisas que você gosta de brincar, a mãe adorava fazer. Só que a mamãe brincava na rua. Não tinha tanto carro como tem hoje, que se torna mais perigoso. Então a mãe gostava muito de brincar na rua com essas coisas que você já gosta. Na época não tinha celular, não tinha televisão com tanto desenho assim como você assiste hoje, mas a mamãe chegava da escola e ia correr brincar na rua com todos os meus amiguinhos. A mamãe era tão danada que a mamãe já caiu de bicicleta, machucou todo o joelho, e também a mamãe já foi no parquinho brincar e também quebrou o braço, filho. Então tem que tomar cuidado para não se machucar. Oi, Elô! Hoje o pai e a mãe vieram aqui para contar para você e para os teus coleguinhas um pouquinho de como era a nossa infância, né? Porque a gente já foi criança também, igual a vocês. Antigamente era totalmente diferente hoje em dia. Não tinha celular, televisão, não tinha Netflix, não tinha Disney, né? Então era totalmente diferente. A gente brincava mesmo, né? Principalmente na rua. Na época do pai, a gente brincava muito esconde-esconde, bicicleta, né? Ficava até a noite na rua, ali na frente de casa, brincando mesmo, né? Com os amigos. E entrava só a hora que a mãe chamava mesmo, né? Pra dentro de casa. Normalmente a gente ia pra escola e quando a gente chegava da escola, a gente só comia e já saía brincar, né? E a gente ficava brincando até da hora de entrar pra casa, tomar banho e jantar. Mas a gente aproveitava muito mais brincar fora de casa. Andar de bicicleta. Eu gostava muito de brincar numa área verde que a gente tinha lá onde a gente morava. E a gente se reunia com os primos e a gente brincava lá. Brincava de comidinha, pegava as plantinhas e fazia. Eu lembro que a gente pegava terra e misturava com água e fazia bolinha como se fosse brigadeiro, como se fosse comida, e a gente ficava fazendo o que vendia para quem passava. E vários adultos às vezes passavam e entravam na brincadeira, faziam o que compravam e tal, era bem legal. Você lembra mais alguma coisa, papai? Era mais essa parte mesmo. Sim. Então a gente brincava mais fora de casa, né? Hoje vocês têm acesso ao celular, tem televisão, desenho à vontade. Nós não tinha desenho à vontade. Eram alguns horários que passavam desenho. TV Cruz, TV Globinho. E depois não passava mais. E a gente não tinha o que assistir. Então, vocês têm que aproveitar bastante a infância de vocês para brincar bastante com os amigos, com os colegas. Brincadeiras saudáveis, né? Isso aí. Então era isso. Tchau! Olá, tudo bem? A minha infância foi marcada por muitos momentos bons, muitas brincadeiras, jogar bola na rua, brincar de pega-pega, esconde-esconde, bets, jogar baralho. Quando a gente ficou um pouquinho maior, a gente jogava muito baralho na rua. Os momentos marcantes foi a questão de
por a gente morar na cidade, de visitar os avós no interior, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Da gente ir pro interior, lá tinha a avó que ela guardava nozes, escondia para mim, pro seu netinho preferido, tinha sempre nozes escondidas. Essa era por parte da avó de pai. E por parte da avó de mãe, sempre agradando, sempre dando doce, chocolate, fazendo as comidas que eu gostava. Então, são momentos que ficaram marcados na minha memória para sempre. Essa foi minha infância. Muito divertida, muito legal. Aproveitei o tempo que eu tive com os meus avós. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruna, sou a mãe da Lívia. Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha infância. Então, a minha infância foi marcada por muitas brincadeiras, normalmente no sítio, onde eu tinha uma amiga minha e 2 primos. A gente sempre brincava de manhã até a noite. A gente amava brincar num arroio, que é um pequeno riozinho que tinha no terreno da avó. E também a gente gostava de fazer comidinhas de barro embaixo de uma árvore grande que tinha, que fazia bastante sombra. Pular tábua. Gente, a gente pulava tábua, que quando a tábua batia na perna era de ficar aqueles roxão, mas era o que a gente se divertia. Pular corda, pega-pega. Aí lá na avó tinha bastante bichinhos, tipo galinha, porco, enfim. Tipo, a nossa diversão era ir tratar os bichos. Então, essa infância foi bem divertida, foi de muitas histórias, muita correria. A gente se divertia demais na nossa época, não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada disso. Então, foi uma época onde a gente conseguiu aproveitar bastante para brincar muito, muito, muito no sítio. E a gente tem muitas boas lembranças disso tudo, né? Porque aí a gente lembra quando a gente tava com os primos, com a avó, com o vô, a gente tomava Camargo ou o leite direto da vaca. Então, tudo isso aí a gente conseguiu aproveitar bastante. Boa tarde, eu sou Daniela, mãe da Lavínia e do Bernardo, e vou falar um pouquinho sobre a minha infância. A minha infância eu passei no Rio Grande do Sul, na cidade de Machadinho. E da minha época, a gente não tinha celular, a gente não tinha tablet, né? TV era só TV aberta, não tinha os canais fechados, que é a TV por assinatura. A gente brincava não tinha a quantidade de brinquedo que hoje as crianças têm. A gente acabava brincando muito na rua, com os vizinhos, com os colegas. Então, a gente tinha uma interação entre crianças bem grande. Então, eu brincava de esconde-esconde, pega-pega, brincadeiras de roda. Ficava até tarde na rua, brincando, né? Só entrava pra dentro quando a mãe chamava. E eu lembro, assim, quando chovia, a gente tomava banho de chuva, tinha um barranco do lado da minha casa, e a gente tinha o costume de escorregar de bunda. E a minha avó, que estava sempre por perto, ela auxiliava a gente nas nossas artes, ela dava as ideias, e ela costumava pegar balde de água e colocar água para que a gente escorregasse naquele barranco de terra, né? Então, são lembranças que eu vou guardar, né? Que era a minha avó junto com a gente, sempre, né? Nas nossas brincadeiras, cuidando da gente, né? Dos meus vizinhos, de todo mundo, e ajudando a gente nas brincadeiras. Então, meu nome é Felipe Dal Bosco, sou pai da Lavínia e do Bernardo. Então, a minha infância foi marcada por bastante brincadeira. A gente brincava, não tinha celular, não tinha tablet, muito pouco televisão, né? Então a gente brincava, morava no sítio, né? Então a gente brincava nos barrancos, fazendo poças de barro, com estilingue. Essas eram as brincadeiras da infância. A gente não tinha brinquedo que nem existe hoje, né? Muito menos celular, né? Não tinha. Então
a gente interagia com os colegas mesmo, os vizinhos, se encontrava, brincava, jogava bola, coisas de sítio, né? Era essa as brincadeiras que nós fazia antigamente. Olá, João Augusto. Eu, na sua idade, enquanto criança, eu gostava muito de jogar bola. Tudo que é jogo de bola, eu gostava, atividades com bola. Claro, o principal e meu preferido era futebol mesmo, né? Além disso, eu gostava também de brincadeiras com carrinho, qualquer tipo de carrinho, carrinho de empurrar, de madeira, de metal, pequenos, grandes, carrinho de controle remoto, tudo que é tipo de carrinho eu gostava de brincar também. Também eu me recordo bastante de jogar com o meu avô, jogar muito baralho com o meu avô. Então, fim de semana, quando eu ia na casa dele, a gente sempre jogava baralho. E ele sempre me ensinou bastante jogos de baralho. Me recordo bastante disso e tenho boas lembranças disso. Oi, então, a minha infância foi muito legal. Eu brincava muito, todo dia eu brincava. Eu brincava de escolinha, adorava brincar de escolinha, brincava de boneca, brincava de Barbie, eu brincava casinha na árvore, adorava brincar na natureza, adorava fazer comidinha de barro, adorava brincar na areia e adorava brincar com os meus irmãos, adorava brincar, eu sinto muita falta disso. E uma das memórias que eu mais lembro foi quando eu ganhei uma bicicleta. Naquela época era muito difícil ter as coisas, então a gente ganhava brinquedo uma vez por ano e eu lembro que no Natal eu ganhei uma bicicleta, depois que eu tava grande já. E somente no Natal a gente ganhava algum brinquedo, então a gente brincava com aquele brinquedo por muito tempo. E é isso. Então, na minha infância, a gente não tinha os recursos e os brinquedos que as crianças têm hoje, mas a gente se divertia muito. A gente brincava bastante na rua, jogava bastante bola, brincava de esconde-esconde. E a regra era voltar para casa antes do sol abaixar. Se escurecesse e não tivesse chegado em casa, apanhava do pai e da mãe. Mas foi muito divertido. Bastante brincadeira com os amigos, tinha bastante amigo. Interagia com bastante colegas na escola, brincava também na escola. Foi bem divertido. Então, oi Miguel, oi crianças. Então eu vou falar um pouquinho de como foi a minha infância. A minha infância, então, ela não tinha a tecnologia que tem hoje. Os nossos celulares eram totalmente diferentes, então o único joguinho que a gente podia jogar era o da cobrinha, que era um joguinho muito divertido. Era o que tinha, né, na nossa infância, na minha infância, e acredito que na dos pais de vocês também. Então a gente jogava muito bola na rua, brincava de esconde-esconde, pega-pega, pulava amarelinha, pulava corda. Então a internet hoje, a gente tem muitos recursos que antes não tinha, então essa era a forma que a gente via de brincar. Então os desenhos também eram totalmente diferentes, eram mais antigos, então os desenhos que tem hoje já não tinha quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem como era os desenhos antes, tá? Então eu desejo que vocês cresçam e não percam esse negócio de ser criança, porque é a melhor fase de vocês, e quando vocês crescerem, vocês vão querer voltar. Não tenham medo de crescer. Aproveitem a infância, brinquem, façam amizades, porque amigos a gente leva para toda a vida, tá? Então eu desejo que vocês tenham uma boa infância, assim como foi a minha, e que lá na frente vocês lembrem que brincar e ser feliz é a melhor coisa que a gente pode levar para a vida. Beijo e boa aula! A gente tinha o laptop da Xuxa, o bichinho virtual, que era muito divertido. Então, a nossa amarelinha, bolinha de gude. E esse era o nosso antigo PlayStation. E esse, ele tinha vários joguinhos e também um Bets. Então, esses eram nossos brinquedos. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Então,
deixo aí para vocês verem como era, tá? Então, beijo. Olá, Gabriel. Olá, turminha do primeiro ano. Então, vamos contar um pouquinho da nossa infância. Eu me recordo bastante coisa da minha infância. Fui muito feliz. Na época, nós reuníamos bastante amigos e amiguinhas e brincávamos na rua, de pega-pega, de esconde-esconde, de amarelinha. Brincávamos também bastante as meninas de casinha. Levávamos as bonecas, dava banho nelas, comidinha, uma era mamãe, outra era dentista, outra era médica. E um fato que me marcou assim bastante foi um dia em que a gente fez o aniversário das bonecas. Então a gente reuniu ali todas as famílias, cada criança levou a sua boneca, os pais fizeram um prato de comida, colocamos as bonecas todas empilhadas em cima da mesa, cantamos os parabéns para as bonecas, apagamos as velinhas e a gente curtiu o aniversário das bonecas naquele momento. Outro ponto marcante também da minha infância foi que do lado da minha casa nós tínhamos um terreno baldio e nesse terreno os pais fizeram um campinho lá onde a gente jogava futebol, jogava vôlei e os pais brincavam junto com a gente também. Oi, Gabriel. Oi, turminha do primeiro ano. Eu fui um menino que cresci no interior. A casa do meu pai era... No terreno do meu pai tinha um campo de futebol de um clube lá em Tangará. Então, minha principal brincadeira era o futebol. Mas a gente andava de bicicleta. Meu pai fazia carinhos de madeira pra gente descer no potreiro, no gramado lá com carinho de madeira, esconde-esconde, mas a principal brincadeira nossa mesmo era desde pequenininho foi sempre o futebol. Uma bolinha pequenininha, qualquer que fosse, juntava os irmãos, de vez em quando vinha algumas crianças dos vizinhos e a gente brincava muito jogando futebol. Tá certo então, galerinha? Um abraço para vocês e até logo. Até lá.